Eu te saúdo com a paz do Senhor. A promessa de paz. Sim, Jesus nos prometeu paz, uma paz perfeita. Esta é a lição número 8 da classe de adultos. Fique aqui comigo. Se você gosta desta aula, você deixa um like. Se você não gostar, por favor, deixe um dislike. Eu preciso saber se você não gostou ou se você gostou da aula de hoje. Texto áureo. Deixo-vos a paz vos vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, versículo 27. Nós não devemos de maneira nenhuma ficar atemorizados com as coisas da vida. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos dá a paz, e essa paz ela é perfeita para a nossa caminhada. Verdade prática, a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Sim, nós passaremos por momentos difíceis, mas é importante que nós venhamos ter a paz do Senhor Jesus Cristo no nosso coração. Introdução. O Senhor Jesus é identificado na profecia de Isaías como o príncipe da paz. De seu principado deriva a paz de que todo ser humano precisa. A única paz pela qual o mundo necessita é a paz que está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a paz perfeita, é a paz divina, é a paz que nos traz quietude para a alma nos momentos difíceis, nos momentos de aflições. Então, nós temos aqui o Senhor Jesus como o príncipe da paz. E a paz, ela é algo tão nobre que ela tem o céu como cidade natal. Ou seja, a paz surgiu no céu. E como nós somos do reino dos céus, essa paz entrará em nosso coração. A paz no plano de Deus. No Antigo Testamento, encontramos a palavra shalom para a paz, que tem o sentido de segurança, bem-estar, saúde, prosperidade. Paz, representando tudo que há de melhor para a vida. Então, qual o significado da paz? A paz, ela traz tranquilidade. Ela é também a tranquilidade quando as coisas acontecem e de repente a pessoa está muito tranquila. Por quê? Porque ela tem paz no coração, é um repouso. E aqui o repouso é tanto no sentido de descanso, como também no sentido de estar aliviado por ter feito algo, né? Então a pessoa está em paz. Quando a Bíblia menciona, por exemplo, que descansou Deus da sua obra, não quis dizer que Deus foi lá deitar numa rede, quis dizer que Deus ficou de uma forma que ele satisfeito porque ele terminou a sua obra. Então é desse descanso que se fala, né? Do repouso de ter terminado o trabalho. Também a questão de silêncio. Geralmente quando a pessoa está em paz também está em silêncio. Algumas questões da vida, por situações da vida, geralmente nós estamos em silêncio. Geralmente os homens são melhores nesse sentido, né? De ficar em silêncio. As mulheres têm uma necessidade de estar sempre falando, mas de modo geral os homens dominam melhor essa arte de ficar em silêncio, né? Para as mulheres é um pouco mais difícil, né? E também a questão do sossego, a pessoa está sossegada. No sentido bíblico do Antigo Testamento, ela nos traz o sentido de segurança. Quando nós andamos em segurança, e aqui no sentido quando nós estamos fazendo algo que é correto, nós estamos em segurança, logo estamos em paz. Quando nós estamos passando, por exemplo, por um lugar, por uma cidade, por exemplo, por uma rua, que tem muitas viaturas da polícia, por exemplo, nós sentimos ali uma segurança, né? Porque temos ali as forças armadas do nosso lado, a polícia está ali, então nós sentimos o quê? Uma segurança. Essa segurança também, ela é denominada como paz. A questão do bem-estar, quando a pessoa está cuidando bem da sua saúde, a saúde está saudável, a pessoa está fazendo coisas que verdadeiramente deixam ela num bem-estar, né? Então ela está o quê? Está em paz. Na questão da saúde, que é basicamente ali o bem-estar, né? A pessoa cuida bem da sua saúde, então ela está com bem-estar. Então isso também traz uma paz, e também a questão da prosperidade. A prosperidade também ela traz uma paz, ela também traz uma segurança. Justamente por isso, porque a prosperidade ela traz segurança, a segurança ela também é tida como paz. Quando uma pessoa ela é próspera, ela tem uma vida financeira bem rechonchuda, né? Bem gordinha, o que acontece? A pessoa tem tranquilidade para fazer as coisas. Ela pode comprar isso ou comprar aquilo. Então, de uma certa forma, aquela prosperidade traz paz para o coração dela. Por que traz paz? Porque ela tem a segurança de manter a sua família bem, com saúde, com bem-estar. Então ele está satisfeito daquilo que ele está fazendo. Portanto, ele está em paz. A paz na bênção sacerdotal. A paz em número 6 revela um estado de plena satisfação em Deus, a qual o povo judeu poderá desfrutar na sua peregrinação pelo deserto e ao entrar na terra prometida.
Plena satisfação em Deus. Nós devemos ter uma satisfação em Deus, como nos diz Abacuque capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, eu exultarei no Deus da minha salvação. Nós devemos ter satisfação no Senhor. Nós devemos ter a nossa alegria no Senhor. Nós devemos esperar no Senhor. Então nós devemos estar, a nossa satisfação, a nossa felicidade precisa estar no Senhor. Ainda que nós andemos pelo deserto, a nossa peregrinação pelo deserto, mas é importante que mesmo no deserto, e principalmente no deserto, nós devemos ter satisfação no Senhor e não murmurar no deserto, né? Porque crente que murmura no deserto morre. A paz do Senhor. O apóstolo Pedro também reflete o mesmo ensino de Jesus, no sentido de levar a vida numa perspectiva de paz, refreando a língua para não entrar em contendas e mentiras, apartando-se do mal, buscando a paz com os outros. É interessante que a Bíblia diz lá em Hebreus 12:14, tem de paz com todos. Então nós devemos ter paz com todos, ainda que todos não tenham paz conosco. Ainda que aquele teu vizinho não tenha paz com você, mas você precisa ter paz com ele. Ainda que o seu chefe não tenha paz com você, mas você precisa ter paz com ele. Independente se as pessoas não têm paz com você, você precisa ter paz com ela. Então isso aqui é bem difícil, por quê? Porque isso é de fato a paz do Senhor. Enquanto as pessoas estão tendo guerra com você, estão te guerreando, você tem paz para com elas. E aqui na questão de não entrar em contendas. Quantas vezes o cristão se enfia em contendas desnecessárias, em brigas desnecessárias, em discussões desnecessárias que não levarão a lugar nenhum, que não edificarão, muito pelo contrário, vai tirar a paz e vai entrar numa guerra, muitas vezes extremamente desnecessária. A Bíblia diz lá em Salmos 1, número 1, para que não venha sentar na roda dos escarnecedores. E quantas vezes o cristão está sentado ali na roda dos escarnecedores, perdendo a sua paz? Nós devemos não entrar nessas questões de contenda, até porque tem a questão também da mentira. Para a pessoa querer poder sair daquela discussão ali, pode querer contar uma mentira, por exemplo. Então é necessário, é importante, nós devemos ter a paz do Senhor. E quem tem a paz do Senhor não entra de maneira nenhuma em discussão desnecessária. Por exemplo, uma discussão desnecessária. A questão política, por exemplo, no sentido de qual candidato é melhor. Todos os candidatos, eles são basicamente iguais, têm o mesmo parecer, o mesmo discurso e continuam fazendo a mesma coisa pelo povo. Nada, absolutamente. E quando faz de uma forma completamente ruim, péssima. Então, quando um cristão começa a entrar no sentido de política para discutir que um político A é melhor do que um político B ou um político C, ele está entrando numa discussão desnecessária, ele está criando contenda para ele. Eu sou completamente contra essa questão do cristão entrar nessa questão política. É claro que nós precisamos ir lá, né? Não para cumprir a nossa cidadania, porque isso é conversa para boi dormir. Nós vamos votar porque nós somos obrigados a votar. Então, não, porque nós somos obrigados, nós temos que ir lá e votar. Mas nós sabemos, até mesmo pela palavra, que a questão política ela é extremamente isso. Política, ela não tem nenhum interesse em realmente dar uma vida melhor, com mais dignidade para o povo. Eles fazem uma coisa aqui, outra coisa ali, mas de modo geral, o Estado, ele só serve, eu já falei aqui em outras ocasiões, o Estado ele só serve mesmo, na verdade, para tirar dinheiro do bolso do trabalhador com o nome de imposto. Né? E imposto é roubo. Independente de qual imposto seja, o imposto é sempre roubo. Por que o imposto é roubo? Porque o Estado está levando aquilo do seu bolso sem fazer absolutamente nada. Ou seja, está roubando você e não vai te dar nada em troca. Então, muitas vezes, o cristão ele entra nessas discussões desnecessárias, contendas desnecessárias. E muitas vezes até mente para defender um político A, um político B, um político C, seja o que for. Para quê? Para ficar bem politicamente falando. Então, nós como cristãos, nós devemos ter o nosso sentido de que se nós vamos entrar numa discussão, nós devemos entrar numa discussão saudável, numa discussão que traga alguma edificação. Agora, essas contendas, para nada serve, a não ser para tirar a nossa paz. Sinopse: se a paz reina em nossa vida, devemos buscar ter essa paz com outras pessoas. A paz ilusória do mundo, uma paz enganosa. A Bíblia revela que a paz do mundo é enganosa, porque não tem como fundamento o que é eterno, celestial e divino, mas temporal, terreno e puramente humana.
Olha que interessante que a paz, existe uma paz completamente enganosa, né, que as pessoas buscam nos vícios, por exemplo, né, em substâncias tanto legalizadas como não, né? Então elas querem ali uma paz momentânea, uma paz que vai durar só aquele momento, é uma paz, o que é uma paz humana, completamente terrena, em questões de jogos também. Hoje em dia temos visto aí, inclusive na internet, os jogos, né, de azar. O nome já sugere, né, o que é aquilo, né, um jogo de azar. É para a pessoa ter azar mesmo, né? Então veja que as pessoas procuram ter sorte nesse negócio, né, procuram ter sorte no jogo de azar, né? Olha aí a questão aí dos extremos, né? Então procuram ter paz nesse negócio, mas não encontrarão nas baladas, né, nos bailes da vida, né, em falsas religiões. Então, quantas pessoas têm procurado a paz e acham, muitas vezes nas falsas religiões, eu achei a paz. Não achou a paz. O que ela achou foi talvez uma tranquilidade momentânea, porque a paz mesmo, ela só está em Cristo Jesus. Por que ela está em Cristo Jesus? Porque ela é eterna, é celestial, então ela jamais acabará. Então essas pessoas que procuram a sua paz em vícios, em jogos, baladas, entre outras coisas, né, falsas religiões, elas têm uma paz completamente momentânea naquele momento, mas quando vai dormir, que coloca a cabeça no travesseiro, só Jesus na causa. Ela não sente paz, ela sente um pesadelo, na verdade, né? Ela sente o peso do que foi aquele dia para ela. Então, como ela fica? Completamente arrependida de ter se enfiado nos vícios, nas substâncias ilegais ou não, né, independente, nos jogos, né, nas falsas religiões. Por quê? Porque aquilo foi passageiro, foi só aquele momento e acabou. A paz das obras da carne. A carta aos Gálatas apresenta uma lista das obras da carne, que muitas vezes expressa a ilusão de uma falsa paz na vida das pessoas, e muitas confundem o prazer e os deleites da vida com a paz. Deleites da vida com prazer. O que acontece? Salmos 37,4 nos diz que deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do seu coração. Só que as pessoas, em vez de deleitar no Senhor, ou seja, ter prazer no Senhor, que deleitar é ter prazer. Então, em vez de ter prazer no Senhor, faz o quê? Procura em deleites da vida, em questões, né, os prazeres da vida. E os prazeres da vida, uma noite de bebedeira, por exemplo, né, ou um baile, por exemplo, ou coisa dessa natureza, ou um sexo casual, isso na verdade vai trazendo uma paz, uma tranquilidade, até uma satisfação, mas é momentâneo, daqui a pouco aquilo acaba. Rapidamente aquilo acaba. Aquilo durará no máximo uma noite ou um dia. Então as pessoas acabam se frustrando por conta disso, porque elas procuram a paz e na verdade nunca encontram. E quando a pessoa procura a paz e não acha, ou acha um momentâneo, qual é a tendência? A tendência é ela querer repetir aquilo. Então aquilo torna-se um círculo vicioso. Por exemplo, se a pessoa tem ali o seu prazer na bebida, então todo dia ela vai procurar a bebida para ter aquele momento de paz. Então isso fica o quê? Um círculo vicioso. Quando uma pessoa procura uma outra situação, uma noite de prazer, por exemplo, com homem ou com mulheres, independente aí, dependendo do sexo, claro, o que acontece? Tem uma noite de prazer, então ela precisa de ter mais uma noite de prazer. Então ela volta para aquele lugar para ter mais prazer, para ter mais paz. E é uma paz que ela dura somente um momento, é somente uma noite. E no dia seguinte precisa de voltar para aquele lugar. Então realmente é um círculo vicioso e por conta disso as pessoas gastam as suas energias, o seu dinheiro, o seu tempo e muitas vezes a sua juventude, porque de repente a menina acaba ficando aí grávida ou acontece uma coisa pior, né? E o menino também vai ser pai, agora é um garoto que vai ser pai de outro menino, e como é que fica? É uma irresponsabilidade, e agora como é que fica? Então veja que é uma paz completamente momentânea, é algo que as pessoas acabam se iludindo, é pura ilusão. Uma falsa paz. Ensinando a igreja em Tessalônica a respeito do dia do Senhor, o apóstolo Paulo escreveu: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O que é este tempo do Senhor que haverá uma paz, né? Uma falsa paz? É a falsa paz da grande tribulação. Nos primeiros 3 anos e 6 meses,
terá uma paz substancial no mundo inteiro. Haverá uma paz. As pessoas verão uma paz ali, sim, vão sentir uma paz. Mas é uma falsa paz. Porque depois de 3 anos e meio, aí sim vai acontecer de fato a grande tribulação. Porque a grande tribulação ela é um período de 7 anos, que inicia no arrebatamento da igreja. Então, a partir do momento que a igreja é arrebatada, ali já começa a grande tribulação. No entanto, em vez de ser uma grande tribulação mesmo que acontece na verdade uma paz. É o que? Uma falsa paz durante a grande tribulação nos primeiros 3 anos e 6 meses. Aí depois desses 3 anos e 6 meses é que realmente demonstra ali que está acontecendo a grande tribulação. Aí sim, é que as pessoas ficarão completamente perdidas, aí verão que realmente falharam, né, que não reconheceram a Cristo como seu Salvador, não reconheceram a Cristo como Filho de Deus. Então ali vai criar o que? A falsa paz da grande tribulação. Sinopse: como Jesus Cristo, nosso Senhor, desfrutaremos, ou melhor, com Jesus Cristo, o nosso Senhor, desfrutaremos de uma paz verdadeira e duradoura. A paz que Jesus prometeu. O príncipe da paz, o profeta Isaías, teve a revelação divina das características do Messias, prometido a Israel e ao mundo. Uma de suas principais características é ser o príncipe da paz. Jesus tem várias atribuições, características, e uma delas é ser o príncipe da paz. Então o Senhor Jesus ele veio ao mundo para trazer essa paz, mas o mundo ignora essa paz. A grande parte do mundo, temos aí por exemplo a janela 1040, entre um pouco mais de 60 países, que ignoram completamente a paz de Cristo. Tem outros países também ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, tem muitas pessoas que rejeitam a paz de Jesus, rejeitam a paz que Cristo dá. Existem lugares, por exemplo, aqui no Brasil, que existem templos ligados aí a religiões, inclusive sobre a igreja do diabo, né? Aqui no Brasil existem algumas. Então veja que eles realmente estão, de fato, contra Cristo, estão indo contra a paz que o Senhor Jesus traz. Então muitas vezes as pessoas acabam se perdendo. Por que eu não tenho paz na minha vida? Uma paz genuína. Porque está procurando a paz no lugar errado. Está procurando paz em lugares que está sendo completamente momentâneo. Aquela paz é naquela hora e daqui a pouco acabou. Então o Senhor Jesus, ele de fato ele é o príncipe da paz. Ora, se tem alguém que é o príncipe da paz, então se eu quero paz, eu vou atrás desse príncipe. Para quê? Para que ele me dê um pouco da sua paz. Para que ele me dê a sua paz. Então se tem aqui, por exemplo, temos o Senhor Jesus, que é o príncipe da paz, e tem Satanás, que é o príncipe das trevas. Então as pessoas vão procurar paz no príncipe das trevas? Não faz sentido. Então as pessoas querem se encontrar se perdendo na vida, no sentido de procurar paz no lugar errado. Então o Senhor Jesus, ele como príncipe da paz, ele sim, é nele que está a nossa fé, a nossa confiança, é no príncipe da paz que nós vamos verdadeiramente ter paz na vida. Uma promessa redentora. Por isso, no Novo Testamento há várias referências que nos mostram que a paz de Cristo está ao alcance de todos, que nele creem. Essa paz estará conosco, dominará os nossos corações e, como pessoas pacíficas, desfrutaremos da verdadeira felicidade. Quando houve essa promessa redentora, que Adão e Eva pecaram, eles deram legalidade ao adversário. Então veio aqui a promessa de Cristo, né? Gênesis 3,15. Então ele veio como príncipe da paz. Então vejam que o que acontecerá conosco nessa paz? Essa paz estará conosco, como nos diz Filipenses 4,9. A paz estará conosco, independente do que estará acontecendo no mundo, nós estaremos em paz. A paz dominará os nossos corações. As pessoas estão aí perdidas, completamente perdidas, em desespero. Por quê? Porque não tem paz nos seus corações. Então, por qualquer coisa, perdem a cabeça, começam a fazer um monte de bobagens. Por quê? Porque não tem paz no coração. Porque o seu coração não está no Senhor. Ou seja, a paz de Jesus, a paz do príncipe da paz, não está em seus corações. Então, é claro que nós vamos ficar perdidos, né? Vitor Hugo dizia
que a esperança seria o maior dos sentimentos humanos se não houvesse o desespero. Então essa esperança também traz uma paz, né? Quando a pessoa tem esperança, essa pessoa também tem paz, né? Os Romanos 4 vai nos falar alguma coisa acerca desse negócio. Então as pessoas, infelizmente, procuram a paz em outros lugares. E aí, como é que fica? Aos Romanos capítulo 5, ora, versículo 5, ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, se a esperança não traz confusão, se nós não estamos em confusão, então nós temos o quê? Nós temos paz. Então, muitas vezes as pessoas andam desesperadas porque não têm um pouco de esperança no Senhor. A esperança não está em Cristo Jesus. Então, acabam se perdendo. Uma promessa que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento nos acalma diante das inquietações da vida. Essa paz acalmará o nosso coração, nos fortalecerá para resistir às intempéries diante de nós, assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, que mesmo preso numa cadeia típica do primeiro século, dormia um sono profundo e sereno. Pensa num povo que dorme bem. É o povo crente. Ô meu pai, dorme que é uma beleza. Mas por que dorme bem? Porque tem paz no coração. A pessoa pode ser muito rica, mas se ela não tiver paz no coração, ela não consegue ter uma boa noite de sono. E a noite de sono, ela é extremamente saudável e importante para a saúde humana. Pedro estava preso numa cela, numa cadeia, e mesmo assim ele dormia um sono tranquilo, um sono profundo. Por quê? Porque o seu coração estava em paz. Estava em paz com Cristo, em paz com Deus. Então nós devemos da mesma forma. Ah, mas porventura está acontecendo alguma coisa comigo? Eu preciso restaurar a minha paz no Senhor. Eu preciso restaurar, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto Ele está perto. Buscar a paz de Cristo, a paz que excede todo o entendimento. Nós devemos ter essa promessa que excede todo o entendimento no nosso coração. Nós devemos verdadeiramente buscar o Senhor, sabendo que Ele, ainda que eu esteja preso, eu posso dormir um sono profundo e sereno, porque eu estou em paz, eu estou em segurança com o Senhor, eu estou em paz, eu estou com saúde, eu estou com tranquilidade, eu estou sossegado diante do Senhor. O meu coração se deleita na presença do Senhor. Então eu tenho prazer na presença de Deus, eu tenho prazer na lei do Senhor. Então eu vou dormir tranquilo, eu vou dormir sossegado, porque ainda que eu esteja preso de uma certa forma física, né, ali na questão da cadeia ou coisa do tipo, mas eu também estou seguro em Deus. Sinopse: a paz que excede todo entendimento é uma paz que nos acalma diante das inquietações da vida. Conclusão: vimos que a paz de Deus tem a ver com bem-estar, repouso e quietude, mesmo nas horas de grandes tormentos. Contrastamos essa perspectiva de paz com a do mundo, que compreende que a paz é a mera ausência de guerras ou se resume a períodos limitados de prazeres. Então aqui temos dois pontos importantes também, que é a questão do mundo compreender que paz é quando não tem guerra, ou seja, se o mundo inteiro não tem guerra, então nós temos paz. Não, nós não temos. Por exemplo, existe uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia atualmente. Mas se não houvesse essa guerra, ou nenhuma guerra, isso não quer dizer que nós estivéssemos em paz. Por quê? Aliás, o cristão está em paz, mas o mundo não. Por quê? Porque o diabo anda em derredor buscando a quem possa tragar. O diabo ele sempre colocará o homem, o pai contra a filha contra a mãe contra o filho, e assim sucessivamente. Ou seja, ainda que não tenha guerras militares, sempre haverá guerra na sociedade interna, de uma forma direta, em lugares, por exemplo, como Recife, Bahia, Rio de Janeiro. A violência ela é contínua, é todo dia, né? Bombardeio, guerras de forma geral, né? O pessoal do tráfico de drogas. Então veja que, de qualquer forma, as pessoas estão sempre em guerra. E ainda que exista uma paz, digamos, vamos entender assim, não há violência em nenhum lugar do mundo, não existe guerras de maneira nenhuma,
não existe traficantes, não existe o tráfico de drogas, está tudo na perfeita ordem, tudo perfeito, ninguém é assassinado. Ainda assim haverá guerra. Por quê? Porque é a guerra interna, de mim comigo, né? De você com você. Então nós sempre teremos uma guerra acirrada conosco e também com aquelas pessoas que são próximas de nós. Nós acabamos por razões específicas, né, e alheias muitas vezes, com situações de guerra dentro de casa, dentro do lar, com o vizinho. Então haverá isso. Mas, ainda que não houvesse, isso não é sinônimo de paz. Por quê? Porque ainda assim o homem é cheio de inquietações. Ainda que não haja nenhum tipo de guerra no mundo, nenhuma violência no mundo, ainda assim o homem ficará inquieto. A questão aqui é mais espiritual nesse sentido do que física. É mais espiritual do que física. Porque a nossa guerra, que não deve ser contra a carne nem o sangue, mas aqui no sentido da ausência de guerra, não é que não tendo guerra o mundo está em paz. Não está, o mundo nunca está em paz. E também a questão de prazeres limitados. As pessoas acham que porque tem um prazer numa noite, então está tudo em paz para elas, está tudo ok. Não, não está. Então nós devemos, no nosso coração, saber, em definitivo, que Jesus é o príncipe da paz. E nós temos a paz do Senhor no nosso coração. Portanto, ainda que o mundo esteja em paz, nós estaremos em paz. Aliás, ainda que o mundo esteja em guerra, nós estaremos em paz. Ainda que as coisas aconteçam ao nosso redor, ainda que nós venhamos viver uma vida de aflições, de peregrinação no deserto, ainda assim nós estaremos em paz. Por quê? Porque a nossa paz ela vem do Senhor, ela vem de cima. Então as coisas ao nosso redor não interferem a nossa paz, não conseguem interferir. Nós temos as nossas aflições, as nossas preocupações, mas o Senhor está conosco e nós temos a paz do Senhor. Revisando o conteúdo, número 1. No Antigo Testamento encontramos a palavra Shalom, para a paz, que tem o sentido de segurança, bem-estar, saúde, prosperidade, paz. Números 6:26. Representa tudo o que há de melhor para a vida. No Novo Testamento, em grego, a palavra paz é eirene, com um significado semelhante, contudo enfatizando a ideia de quietude e repouso. Filipenses 4:6. Número 2. A paz em Números 6 revela um estado de plena satisfação em Deus, a qual o povo poderá desfrutar na sua peregrinação pelo deserto. Número 3. A paz no mundo é enganosa, porque não tem como fundamento o que é eterno, celestial e divino, mas temporal, terreno e puramente humano. Número 4. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus, o nosso Salvador, como esse príncipe da paz. Número 5. A paz que excede todo o entendimento é uma paz que nos acalma diante das inquietações da vida. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Se você gostou desta aula, você deixa um like. Se você não gostou, tu deixa um dislike aí, que é para eu saber se você gostou ou não desta aula. E se você gostou desta aula, compartilha ela em suas redes sociais e que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau, fica na paz.